Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Vamos aqui dar continuidade à nossa revisão Enem 2023 para os alunos da educação do estado do Maranhão. E aí a gente vai resolver questões envolvendo geometria espacial, né? Que é um conteúdo que ele vem com certa frequência nas provas do Enem, certo? Então vamos prestar atenção na resolução dessa questão. Um novo produto, denominado bolo de caneca no micro-ondas, foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas apresentadas na figura. A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado 4. E a caneca B tem um formato de um cilindro circular reto de diâmetro D igual a 6. Sabe-se que ambas têm a mesma altura, H igual a 10, e que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Considere π igual a 3,1 e raiz de 3 igual a 1,7. A medida da capacidade em centímetros cúbicos da caneca escolhida é 186, 279, 408, 816 ou 1116. Então vem comigo, galera. Você tem... O que acontece? Ele tem duas canecas, né? Forma de um prisma hexagonal. O que é um prisma? Qual o conceito de prisma? Ele é um sólido, uma figura espacial, que possui duas bases poligonais. Ou seja, a base é um polígono congruente, ou seja, polígonos iguais. Então, nesse caso aqui é um hexágono, mas poderia ser um quadrado, pode ser um triângulo. A base pode ser qualquer polígono, né? E as faces laterais são retangulares. Esse aí é um hexágono. Esse é um prisma hexagonal. O nome do prisma depende da sua base. Como nesse caso aqui é um hexágono, é um prisma hexagonal. Já o cilindro, ele é uma figura onde as bases também são iguais, só que as bases são círculos. Tá? Você tem um círculo na base inferior e outro círculo igual na base superior. Uma figura chamada de cilindro. Para a gente responder a questão, turma, a gente precisa saber o volume dessas figuras. Tá? Então, uma das coisas importantes da geometria espacial é que você saiba calcular o volume, que é o espaço interno, porque na questão ele diz que vai escolher a caneca que tem uma maior capacidade. Então, eu preciso calcular o volume de cada uma e ver qual é a caneca que tem uma maior capacidade, que tem um maior volume. Beleza? Turma, vamos primeiro para o prisma, né? O volume do prisma é dado pela fórmula área da base multiplicado pela altura. Então, logicamente, que essa fórmula ela varia, porque a base do prisma vai variar. Pode ser qualquer polígono. Como nesse caso aqui é um hexágono, você tem que calcular a área do hexágono. Essa base é um hexágono. E aí você tem que lembrar da fórmula que calcula a área de um hexágono, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fórmula que calcula a área de um hexágono. Então você tem que o volume então vai ficar a área da base, 6 vezes o lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 4, multiplicado pela altura H. A fórmula fica assim, porque a base ele é um hexágono. Se aqui fosse, por exemplo, um quadrado, aqui seria a fórmula da área do quadrado. Se a base fosse um triângulo equilátero, aqui entraria a fórmula da área do triângulo equilátero, e assim sucessivamente. Então, turma, vamos substituir os valores, né? Então, o volume vai ser igual a 6, o lado é 4, então fica 4 ao quadrado. A questão pede para eu substituir a raiz de 3 por 1,7. Então, tiro a raiz de 3 e coloco 1,7. Dividido por 4, multiplicado por 10. Certo? Vamos fazer essas contas, né? Como 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, eu posso cortar esse 4 aqui com esse expoente aqui, ó. Como se estivesse cortando um 4 com outro 4. E aí você vai ter, se eu multiplico o 6 pelo 4, dá 24. Certo?
vezes. Se eu multiplico 1,7 por 10, dá 17. E aí você tem um volume igual a 408 centímetros cúbicos. Esse é a capacidade dessa caneca aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o volume da outra caneca, porque ele disse que vai escolher a caneca de maior capacidade, certo? A do prisma deu 408. Vamos calcular aqui a fórmula do cilindro. Turma, o volume do cilindro, né? Essa mesma fórmula, área da base vezes a altura. Mas como a base de um cilindro é sempre um círculo, e a área do círculo é uma só, então você pode já fazer uma fórmula fixa para o cilindro. O que você não pode fazer pro prisma, porque o prisma varia a sua base. Então aqui vai ficar o quê? Πr ao quadrado, que é a área do círculo, multiplicado pela altura H. Essa é a fórmula, anotem aí, que calcula o volume de um cilindro, certo? Então vamos lá. A questão pediu para eu considerar o π valendo 3,1, né? Então fica 3,1. O raio é 3, ele deu diâmetro, turma, tomem cuidado com isso. O raio vai do centro a um ponto da circunferência. Ó. Isso aqui é o raio vale 3. Ó. Certo? Então você tem que raio 3 ao quadrado multiplicado pela altura, que é 10. Certo? Muito cuidado aqui, não vamos colocar o diâmetro no lugar do raio. O raio é o dobro do diâmetro, o diâmetro é metade, o raio é a metade do diâmetro. Tá? Então, substituindo, nós vamos ter 3,1 vezes 9 vezes 10. Se você multiplicar 3,1 por 10, dá 31. Aí eu vou ter 31 multiplicado por 9. Se você efetuar essa multiplicação aqui, ó, do 31 multiplicado por 9, nós vamos ter 279 centímetros cúbicos, que é o volume dessa caneca aí. Ora, turma, então, beleza, né? Então a gente já consegue interpretar qual o resultado. Qual foi a caneca que ele vai escolher? Ela vai escolher essa caneca aqui, que tem um formato de um prisma hexagonal reto, né, cuja capacidade é 408. Então, resposta correta, a letra C de casa. Valeu, turminha, até a próxima.